Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Rocha Opções, a solidez da ciência a seu favor. Meu nome é Leandro Rocha, sou auditor federal de Finanças e Controle e, nas horas vagas, trader de opções, entre outras atividades. Pessoal, minha análise sobre a metodologia do Sul é a seguinte: entendi nada. Brincadeira. Entendi mais do que nada. Mas não posso dizer que entendi tudo. Aliás, será que tem alguém que já entendeu tudo? Até onde eu entendi também diz algo sobre a metodologia, porque afinal eu me esforcei. E cada influência exigiu um esforço diferente. O do Sul foi de repetir os vídeos incontáveis vezes. Quer saber as conclusões que eu cheguei? Mesmo sendo de outra escola, acho que posso ser imparcial. Assiste até o fim. Vamos começar a vinheta. Vamos lá, auditoria nas metodologias de opções. O que afinal eu vou estar falando sobre o nosso grande mestre dos derivativos, nosso grande mestre Su? Eu posso começar dizendo que ele é o grande representante da escola europeia. A gente pode dividir basicamente entre duas grandes escolas hoje, toda a metodologia de opções, que é a escola americana, na qual eu faço parte, juntamente com o Invest TV, da escola europeia, que o mestre Su é o grande representante. E hoje, então, eu vou estar tentando trazer os conceitos que a gente pode estar trazendo que se irradiam, que fazem parte do pensamento e da filosofia por trás dessa metodologia. O mestre dos derivativos é uma pessoa extremamente diferenciada. A gente pode praticamente dizer que ele é um gênio, é um grande pensador, não só de opções, mas também do mercado financeiro, do ato de investir. Não é raro ele estar fazendo vídeos extremamente filosóficos que ajudam você a aumentar sua consciência e seu papel dentro do mercado financeiro, que são realmente imperdíveis. Existe uma quantidade insana de vídeos, é impossível você conseguir assistir a todos os vídeos. O Mestre Su é uma máquina incansável de fazer vídeos, não é incomum no fim de semana ele lançar 3, 7 vídeos, então é muito difícil você conseguir acompanhar tanta coisa. E hoje a gente pode dizer que o maior especialista de opções, até mesmo em nível amplo, independente da escola, hoje em atividade no nosso país, é o Mestre Su. Ele é muito conhecido pela didática simples, ou seja, ele usa de mais complexo um quadro branco e de menos complexo papel de padaria. Ele pega lá e vai lá e mostra na frente da tela. E às vezes é isso que às vezes pode dificultar um pouco, né, o aprendizado, porque tudo que ele ensina, tudo não, grande parte do que ele ensina é extremamente complexo, é uma sopinha de letrinhas, literalmente. E quando ele começa a falar e juntar uma série de etapas em função de cada estratégia que ele monta, fica muito difícil, às vezes, de acompanhar devido a essa didática, que às vezes não está à altura da complexidade do ensinamento e do pensamento dele. O fato que a gente pode, então, dizer que ele tem o acervo mais completo e a estrutura mais avançada hoje dentro do mercado de opções. O que também traz um certo problema, porque, ao contrário da escola americana, que a gente acha muita literatura, inclusive americana, que torna muito fácil, como vem da escola europeia, não há tradução, não há livros. Então, assim, todo conhecimento que ele coloca está muito assim, distribuído, né? Está muito pulverizado em centenas,
talvez já tenha alcançado a milhares de vídeos. É muito vídeo, e é só vídeo, né? Não tem nenhum lugar, inclusive fica o convite, quem quiser fazer, de tentar transformar todo esse material em algo impresso, no sentido digital até, né? Para as pessoas poderem ter isso de uma forma bem mais estruturada. É, e vou falar então da mitologia, eu acho que tem muita coisa interessante para ser falado. Diferente dos vídeos anteriores, que eu pude pegar alguns aspectos da mitologia e aprofundar e fazer simulação. É impossível fazer isso em relação à mitologia do Sul. Eu não posso pegar todas as estruturas, todas as estratégias que ele ensina e ficar falando sobre cada uma delas, porque senão o vídeo ia demorar, talvez nem um dia seria suficiente inteiro para conseguir falar sobre cada uma das estratégias do Sul. Mas depois de muito refletir sobre elas, eu comecei a pegar um certo padrão. O que a gente consegue extrair que seja comum a todas elas? Qual é a filosofia que está por trás de todas elas? Né? De qualquer forma, para quem está começando, ele abre de uma forma bastante convidativa duas estratégias que são as mais simples, né? Que é a THL, que é a trava horizontal de linha, e a borboleta, inclusive, ele traz várias parametrizações. Você, quando entra nos grupos de Telegram, ele está sempre colocando lá novos parâmetros para você ter uma noção de como você abrir essas estruturas. Então, é muito bom para iniciante. Mas vale a pena assim abrir uma tela para a gente falar sobre a notação por letras, que isso traz uma série de repercussões em relação à metodologia dele. Vamos lá, então. Anotação de letrinhas. Eu acho uma das coisas mais sensacionais, um dos procedimentos dele mais incríveis, que isso traz uma série de consequências interessantes. Então, vamos pegar um exemplozinho aqui, né? Vamos supor que temos uma ação que esteja lá custando R$ 41, pode ser qualquer uma, e ele traz notações, e essas notações elas são uma letra. Essa letra ela representa a letra da série da ação do mês. Então, se você está falando aqui uma A significa que é uma call de janeiro. Então, ele sempre está começando com a letra A para call e a letra M para put. Leandro, por que ele começa sempre com a letra A? Talvez porque é a primeira letra. Então, quando ele quer falar que é no mês seguinte, ele bota C, no outro mês bota D. Você tem que saber qual é a última letra da call para você não confundir com a put. Eu vou estar colocando esse quadrinho mais adiante. Mas o interessante é que com isso a gente consegue estabelecer o strike ali. Vamos supor que seja um strike 30, e com isso vincular um valor. E esse valor é o valor intrínseco daquela opção. Então, se você tem uma ação que ela vale R$ 11, a opção A30, o valor intrínseco dela é o 11, que é o valor que ele alcança quando ele chega lá no vencimento. Então, isso é muito interessante, isso é genial, assim, porque a gente consegue dar valor a uma variável. E você, tendo variáveis, você consegue fazer uma série de operações entre essas variáveis que vão dar resultados. Então, é como se fossem equações. E a vantagem dessas equações é que você não precisa elevar a exponencial nem fazer raiz quadrada. São equações que se somam e subtraem entre si, que te levam a uma série de resultados que vão te levar a uma série de conclusões. Está aqui, então, a série. É importante que você saiba que a série de call ela vai até a L, e a put vai do M até o X. E aí, por exemplo, a 50 ela vira pó, porque o strike dela está acima do 41. Então, normalmente, quando ele faz isso no quadro branco, ele vai lá e risca e tal, virou pó, isso aqui é 11 e tal, e assim ele vai dando cada vez mais passos nas demonstrações que ele faz.
E é interessante, porque você vai, então, juntando várias opções e é capaz, então, de fazer operações, como esse caso aqui. Então, vamos supor que essas três opções aí chegam até o vencimento, porque normalmente a metodologia dele prega, na grande parte das vezes, de você levar até o vencimento. Então, o que, que acontece com a A40 quando chega no vencimento? Ela está custando 1, a A42 custa 0, a A44 custa 0, virou pó. Então, o somatório da estrutura, quando ela chega no vencimento, vale 1. Olha só. Então, você pode fazer infinitas fórmulas diferentes. Você pode fazer 3A40 menos 5A42 mais 8,44 e você saber, então, para cada preço de ação, o valor que ela alcança quando ela chega no vencimento. Isso é incrível. Aqui um outro exemplo, vamos supor que seja agora, vocês estão reparando que são borboletas, né? Então A38 menos 2 dá A40, mais A42 vai estar valendo 3 menos 2 mais 0 e 1 no final, sabe? Aqui um outro exemplo, A36 menos 2A38 mais A40. A A36 ela está valendo 5, porque ela está a R$ 5 à esquerda do valor do strike, então é 5, menos 2 vezes o 3, mais 1, que no final aí vai dar 0. Então, assim, a quantidade de possibilidades que você pode estar fazendo para criar estruturas que não precisem se enquadrar a determinados padrões é impressionante, porque a escola americana ela padroniza muito, né? É o Strangle, aí até padroniza o delta do Strangle. Por que a escola americana ela faz muito isso? Porque a escola americana ela quer fazer muito backtest, ela quer criar um histórico estatístico, então ela precisa padronizar. Ao mesmo tempo, a metodologia do Sul, apesar de ter algumas padronizações em relação a algumas estratégias, na verdade, abre um campo quase infinito de possibilidades, porque a partir do momento que você tem essas letrinhas, você consegue fazer cálculos e operações que vão levando cada vez mais a caminhos diversos e manejos de possibilidades infinitas. Isso é muito interessante. Isso faz com que você chegue até algumas conclusões bastante assim, inovadoras. Você pode criar algumas estratégias, como, por exemplo, você começou com uma trava de alta com call, né? Uma A38 menos A40. E você sabe que quando você faz uma borboleta, você paga, né? Quando é uma borboletazinha ali, simétrica e tal, você paga. Ou então, se eu fizer uma borboleta na qual você receba, mas que ainda seja simétrica, você vai ganhar um certo prêmio. Então, você faz uma conta, olha que coisa interessante. Você faz uma borboleta invertida, recebendo. Aí o que, que acontece? Você sabe que essa estrutura aqui é uma estrutura para receber. Aí o que, que acontece? Você anula o A38 com menos A38, você com menos A40, que subtrai do mais 2 A40, ou seja, vira mais A40, e você então mantém então, o A42, que ele está sozinho. Aí qual é o resultado dessa conta que é feita aqui? Você chega numa outra trava, como fala o Rafael Nobre, uma translocação de posição. Ou seja, esse manejo aqui possibilita que você vá ganhando de uma forma sistemática, mesmo com a subida sistemática da ação, porque normalmente você ganharia até ela passar pelo A40, mas quando você faz essa conta aqui, essa translocação, você consegue transportar sua trava para strikes mais adiante. Então, isso aqui é apenas um exemplo de possibilidade que você pode fazer utilizando pela notação de letrinhas. Isso é incrível, né? A quantidade de possibilidades que você pode estar alcançando com isso. Um conceito muito relacionado também é o famoso delta estrutural. O que é o delta estrutural? É quando você utilizando, então, por exemplo, aqui, né, o A36, você pega o strike, aqui no caso, como é call, você vai botar o sinal inverso.
menos 36, menos 2A, 38, você multiplica por 38, diminui do strike 40 e conclui que a soma do teto estrutural é zero. O que isso significa? Significa o seguinte: se o mercado explodir para cima, você não precisa pagar, você não tem prejuízo. Então, você tem uma estrutura fechada que é segura. Se o teto estrutural fosse menos 2, você teria que pagar menos 2. Se ele fosse 2, você teria que pagar 2 caso o movimento do mercado fosse para cima, que esse que é o perigo de quando você faz uma estrutura só de caos. E o inverso também é verdadeiro. Quando você faz uma estrutura só de puts, nesse caso aqui você não troca o sinal, seria o mesmo sinal, você consegue saber o que vai acontecer se na sua estrutura, caso o mercado ele caia. Então, graças a essas letrinhas, a gente consegue também fazer esse cálculo. Claro que tem sempre outro lado, claro que nem sempre é tão simples assim, né? Quando a gente fala, um straddle dinâmico, né? Uma menos G40, mais menos S40, mais J40. Então você vai ter que saber visualizar a tabelinha para saber que, na verdade, o G e o S estão alinhados em julho, então é um straddle, aonde você faz uma espécie de THL no J40. Ele é dinâmico porque você vai crescer, no passar do tempo, fazendo uma série de manejos e até você formar uma espiral de Anaka. É muito engraçado, assim, porque qualquer pessoa, né, que entra lá no canal do Mestre Su e de repente cai nesse vídeo, né, aí ele pega lá um papel qualquer lá que ele fez umas anotações e bota na frente da tela 1000 letrinhas, né? Você olhando para o que está aí, parece ser uma coisa praticamente em japonês, né? Parece que ele trouxe lá do Japão os escritos lá para ensinar para as pessoas. Agora, eu fiquei extremamente fascinado com essa espiral de Anaka. Primeiro que o nome já é fascinante, né? Espiral de Anaka. Pô, eu preciso entender isso. Deve ser uma coisa muito importante, espiral de Anaka. Nossa, parece uma coisa intergaláctica, uma coisa assim. Aí ele mostra um mapa desse, falei, caraca, o segredo da riqueza deve estar aí. Não só o segredo da riqueza, mas o segredo da vida, de tudo, né? Aí eu tive que assistir esse vídeo aí, eu acho que mais de 50 vezes, para começar a entender o que ele está querendo dizer com isso, né? Aí comecei a entender a lógica, eu vou tentar explicar aqui, pelo menos espero que seja isso que eu vou estar explicando, né? Você começa pelo núcleo, então você pode ter aqui vendido numa call, vendido numa put, ou comprado numa put ou numa call. Vamos supor que você está lá vendido em uma put, o que você faz? Você vende um straddle para conseguir comprar uma put longa, para você, então, assegurar essa put vendida que você tinha. Então, isso aqui é a primeira camada da espiral de Anaka, por exemplo. Aqui seria uma call. Você quer dar segurança a essa call, então você vai comprar uma vendida, mas ele sempre prega para você não fazer hedge gastando dinheiro. Então, você monta o straddle e consegue comprar uma call longa. Aí você fala, mas Leandro, mas você tá criando também é, pontas vendidas novas aqui. Pois é, mas o que acontece? Você vai criando mais outras camadas. E sempre que chega o vencimento, a genialidade está muito nisso. Quando chega no vencimento, ou as call ou as put viram pó e vão sobrando cada vez mais as opções longas. Então, no começo, de fato, você tem muito risco, né? Você queria até um pouco mais de risco ali, mas com o passar do tempo vão ficando pelo caminho as opções longas e as calls e as puts pelo movimento do mercado de subida e descida vão limpando sistematicamente. Quando você chega lá numa camada assim mais avançada, você vai ter só call e ao mesmo tempo você vai ter lá muitas e muitas opções longas, tanto de call quanto de put, que vão estar dando estrutura e blindando toda
a sua estrutura. Isso é realmente algo genial, que você consegue montar isso, né? Eu quero fazer uma simulação para vocês em relação à espiral de Anaka. Se eu fosse fazer isso hoje, o vídeo ia durar muito mais do que eu quero que dure, tá? Então eu tenho já está na minha pauta aí de eu fazer simulações com a espiral de Anaka. Como isso vem muito da escola europeia, eu nunca testei, né? Claro que eu já fiz Straddle, mas eu quero testar isso a longo prazo para ver se, com o passar do tempo, a gente consegue, então, ir fortalecendo essa estrutura. Mas eu quero fazer um vídeo só para a gente discutir esse assunto. Mas apenas aqui para você entender todo o potencial que existe de você conseguir colocar no papel, por meio de notações, toda a sua estratégia de opções. Tá? Vamos voltar lá, vamos continuar. Então, essa notação por letras possibilita, então, um alto nível de manejo. Uma outra característica muito do Mestre Su, quando ele está demonstrando lá a venda de opções, na grande parte das vezes, talvez 99% das vezes, quando ele está lá demonstrando as vendas de opções, uma venda de uma call, se não é ATM, são opções ITM. E isso dá um grande nó na cabeça, assim, porque quem é da escola americana está acostumado muito a vender opções OTM, não vender opções ITM. Então, isso é muito típico quando ele faz o strangle, né? Então, a escola americana, ela se fundamenta muito em strangles, muita pesquisa sobre strangles. Aí, quando você vai lá ver que o Su está falando sobre os strangles, ele fala só do strangle ITM, que você pega lá, seguindo a anotação dele, né? Uma 30 menos uma 30 menos uma M35, sabe? Então isso dá um nó na cabeça, né? Mas por quê? Por que ele está fazendo ITM em vez de fazer OTM? Então, só de tentar descobrir a razão disso já envolve um grande estudo, né? E você descobre que o strangle, que é extremamente utilizado na escola americana, ele só usa para salvaguarda, porque você consegue tirar um valor bastante grande do mercado. Então, vale a pena lá, quando você for estudar o Sul, você entender como o strangle invertido ele pode te salvar de várias situações que podem acontecer, inclusive aquelas put que estão muito ITM, muito interessante. Então, assim, quando você pega toda a filosofia, assim, a mentalidade que está por trás de toda essa estratégia do Sul, a gente conclui que ele, inclusive, tem até um dado que todo mundo costuma falar lá, os seus pupilos, os seus alunos e tal, que já que vamos correr risco, que pelo menos sejamos muito bem pagos, né? Então, normalmente, eles fazem sempre com deltas muito altos, normalmente ATM, e costumam reter até a expiração, né? Então, você, quando aliás, é uma coisa que eu esqueci de falar. Quando a gente vê aquela notação, o que a gente está fazendo ali? A gente está praticamente tirando uma dimensão, que é a dimensão do tempo. Né? Por que não faz muita diferença você trabalhar com aquela notação sem botar o valor extrínseco ali? Porque normalmente eles vão levar até a expiração. Eles botam delta alto, seja ATM, seja ITM, e leva sempre até a expiração. Então, o valor extrínseco, apesar deles terem uma noção bastante apurada assim, dos valores das opções, eles falam sobre efeito Rowley, que é quando o valor cai e tal, né? Mas, na verdade, assim, do que importa para o andamento das operações, de fato, é o valor intrínseco. E eles vão lá até o último momento, lá no último dia, para extrair todo aquele valor extrínseco e chegar até aquele valor intrínseco na qual eles estão com a expectativa. Né? Então, isso é uma abordagem bastante diferente da escola americana, e eu quero também fazer um vídeo só sobre isso, né? Só comparando a estratégia de você trabalhar com deltas altos e levar eles até a expiração
e você trabalhar com deltas menores e fechando a 21 dias. Isso é muito interessante. Eu acho que talvez eu já aborde isso no próximo vídeo, quando eu estiver falando sobre Invest TV. Tá? Agora, o que chama a atenção e que está por trás de muitas estratégias é uma concepção interessante, na qual você começa montando uma estrutura zero custical, ou seja, sem desembolsar nenhum dinheiro, né? E gradualmente você vai transformando essa estrutura, que inicialmente ela tem um risco, mas vai transformando ela numa estrutura redeada, né? Que ela é capaz de suportar qualquer variação, assim como foi lá na espiral de Anaca. Então, toda a estrutura que eles fazem lá, eles não recebem nada num primeiro momento, né? Porque tudo que vem ali de recebimento é voltado para criar um head, que é geralmente com opções longas. Então, no primeiro momento, você não ganha nada, aí no segundo momento você começa a ganhar alguma coisa numa primeira rolagem, mas depois de 3, 4, 5 meses depois é que você consegue montar uma estrutura sólida e a partir daí, então, com base naquelas opções longas que às vezes estão 1 ano, 2 anos adiante, você vai apenas lançando, lançando e vai ganhando na rolagem. Então, é muito da filosofia, da metodologia do mestre Suva, ela vem disso, né? E eu vou estar falando que isso, claro, traz grandes benefícios e alguns riscos que eu vou estar abordando na próxima tela. Antes disso, eu quero falar aí dos similares, que eu posso dizer que assim a gente consegue qualificar uma árvore pelos frutos. E eu posso dizer que essa árvore do sul, ela tem produzido excelentes frutos, sabe? Você não pode pegar ninguém da Escola do Sul e dizer que é picareta, que é isso, que deturpou, distorceu. São todas pessoas confiáveis, que sabem o que fazem dentro da escola europeia. Eu poderia citar muitos, mas eu quero citar aqueles que eu mais conheço, que eu sou mais próximo, como, por exemplo, Rafael Nobre, lá do Nobre Investidor. Eu costumo brincar que ele é capaz de pegar um clips e ir rolando, 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 e dali a 6 meses transformar aquele clips numa casa, numa mansão, né? Eu diria que é uma das pessoas de maior habilidade de rolagem que eu já conheci, sabe? Ele, inclusive, ele leva um desafio muito para ele, né? De nunca pagar nada. Então, mesmo que a operação vá contra, ele faz de novo um manejo ali, que faz de novo ele receber dinheiro, que acaba montando uma outra estrutura que protege mais ainda. É realmente impressionante. O Diogo Oliveira, eu gosto muito dele, é o canal Descomplicando Opções, é o Felipe Borges. O canal do Diogo é Falando em Finanças. E eu tenho uma grande admiração pelo Diogo, porque eu encaro o trabalho dele quase como um trabalho missionário, porque ele gosta de ajudar muito aquelas pessoas que estão começando no mercado e que têm muito pouco dinheiro, que não é muito o perfil que vocês vão estar vendo aqui no Rocha Opções, né? Porque eu vou estar garantindo muito taxas. Então, uma pessoa que, sei lá, tem R$ 1.000, uma taxa de 3% não é dinheiro, sabe? E o Diego Oliveira, ele se especializou em travas de débito. Claro que ele sabe tudo de tudo, mas ele ajuda muitas pessoas, assim, ele tem um senso de observar os gráficos de momentos de mercado, e ele é muito assertivo. E tem lá um programa que ele chama de 100 a 1 milhão. Então, ele quer provar que é possível você sair de R$ 100 e chegar a R$ 1 milhão. Então, ele prova isso por uma planilha, vai lá demonstrando, é muito interessante, vale a pena conferir lá. E o Felipe Borges é um engenheiro como eu, um cara extremamente inteligente e tem muitas sacadas geniais. É o Descomplicando Opções. Ele tem grandes sacadas geniais, assim, que me fazem, às vezes, ficar dias pensando, sabe? Então, são grandes frutos de uma árvore realmente maravilhosa, que foi essa árvore do sul.
Então, se eu tivesse que falar assim, as principais divergências, ele foca muito, né, a escola europeia foca muito no valor intrínseco, porque eles não estão muito preocupados, né, com Black and Scholes. Na verdade, eles meio que cagam para o Black and Scholes, não estão nem aí para as gregas. É, tem esse lado, né, que não há, apesar de haver tantos manejos, não é muito falado os manejos de perda e lucro, porque, na verdade, ele sempre tem uma estrutura que lida com isso. Não se fala muito de estatística, muito menos de ciclos, né? Que não seja, claro, as séries, né? Quando você vai, então, buscando aquelas opções mais longas. Então, é muito isso, assim, é meio que não se importar com tudo que vem do Black and Scholes, né? Então, entram as gregas, porque eles têm muito essa mentalidade de fazer com deltas muito altos e levando até a expiração, o que realmente tira um pouco de cena a importância do valor extrínseco e do Black and Scholes, tá? Vamos então falar um pouquinho sobre como é que você pode extrair o melhor de toda essa grande biblioteca que eles têm lá, né? Tem vários planos. Primeiro tem um material lá que é gratuito, que é o curso básico de opções, onde você aprende o que é uma put, o que é uma call, o que, aliás, todos os canais fazem, né? Todos os canais, e eu quero também chegar a esse ponto, né? O problema é que eu não faço só isso na minha vida, então eu tenho que fazer 1 ou 2 vídeos por semana, mas eu quero também fazer uma série bem básica. E é gratuito, então vale a pena conferir lá. Mas a partir do aprendiz, então, começa a sofisticar um pouquinho mais e já começa a valer bastante a pena. Ele está lá ensinando a THL, a venda coberta, uma playlistzinha de opções para iniciantes, mas você está com R$ 49,90, você já consegue aprender algumas operações mais estruturadas. Depois tem imersão em opções, então, quando você adere à playlist de imersão em opções, você também já está incluído na série de aprendiz. Lá você vai ter lá várias playlists, imersão em opções, esse eu vi inteira, Redis, muito te ensinando a lidar com essas opções longas, mas ele também dá todo um treinamento bem específico em relação à borboleta e a Fly, que é uma espécie de borboleta na qual cada opção ela vai sendo colocada em vencimentos diferentes. E o famoso box slide, nesse caso específico da Itaú SA, porque ele considera assim que é uma opção bastante interessante para você fazer essa estrutura. Então, eu recomendo muito, e eu posso falar muito bem do Imersão em Opções, porque eu fiz. Né? Eu vi praticamente todos os vídeos, não só do Aprendiz, como também do Imersão em Opções. Agora, a Imersão Plus é para aquele pessoal que quer já começar também a negociar no mercado americano. E quem quer se aprofundar nessa metodologia europeia, aí com certeza valeria a pena, que é um preço assim mais salgado, até porque é por mês, aonde então você vai aprender as estratégias de tesouraria e também do mercado americano de uma forma bem mais avançada, né? Eu teria feito as estratégias de tesouraria se eu tivesse optado por seguir a escola europeia. Como eu segui a escola americana, eu me satisfiz, né? Até porque eu não tenho tempo de estudar tanta coisa assim, e eu preciso apenas fazer uns aprimoramentos do que eu já sei lá da escola americana, que foi bastante importante aí com o Sul. Mas vamos então aos riscos. Leandro, mas isso também tem riscos, cara, em qualquer metodologia, qualquer operação, até mesmo a renda fixa, tudo que você fizer vai ter risco. Tudo que você fizer vai ter risco. Então, o fato de uma metodologia ter risco não significa que ela é uma metodologia ruim, tá? As pessoas parecem que nunca viram a auditoria, e de fato a maioria nunca viu. Então, eu vou falar de uma série de contrapontos aqui em relação à metodologia. O primeiro não é nem um contraponto, assim, é uma característica da metodologia. Quando a gente fala de riscos da metodologia, na verdade, os riscos eles são temporários.
até a construção de overhead. Aquilo que eu falei, você começa com o risco, quando você chega numa segunda camada, esse risco ele diminui e vai diminuindo camada por camada até você chegar ao overhead. Um outro risco é, como é uma metodologia que exige um alto nível de manejo, em grande parte das estruturas dela, você vai precisar de opções que sejam bastante líquidas. O meu consultor para fazer aqui essa apresentação aqui hoje, que é o Rafael Nobre, ele me falou que as ações mais pertinentes para isso seriam a Petrobras, o Bova, as opções de banco e a Bev. Então, você realmente precisa, para extrair todo o potencial das estratégias do Sul, opções que de fato não sejam bastante líquidas. E um grande argumento que eu utilizei muito para o Rafael, né, assistindo, defendendo a metodologia, eu falei, Rafael, cara, bacana, mas eu quero viajar com as minhas filhas daqui a 3 meses, né? Não posso ficar é, construindo uma estrutura que só daqui a 4, 5 meses eu vou começar a usufruir dela, mesmo que eu ganhe mais depois, né? Porque eu quero dinheiro esse mês, eu quero fechar ciclos, né? Eu quero fechar um ciclo, rentabilizar, calcular quanto eu ganhei aquele mês, se foi 2%, 3, 4, 5, que nem 11% que teve um mês lá. Então, eu trabalho em ciclos, né? Então, essa coisa de eu ficar postergando rentabilidade é uma coisa que não se encaixa com o meu perfil do que eu quero, pelo menos nesse momento agora. Então, tem muito essa característica, né, de você postergar os seus ganhos, porque naquele interregno ali você está construindo uma blindagem para a sua estrutura, para a partir dali você começar a ganhar nas rolagens. Né? Então, muito cuidado então naquele início, porque você vai estar fazendo algumas rolagens ali, e, de fato, você vai fazer rolagem, porque às vezes são estruturas duais, então uma vira pó e outra, de fato, você precisa rolar. Então, todos aqueles alertas que eu fiz em relação às rolagens, que eu fiz nos últimos vídeos, já podem também valer para cá, né? Muito cuidado na hora de você fazer a rolagem. A rolagem ela sempre tem que ser feita dentro de um contexto de diminuição de risco. Se você fizer uma rolagem num contexto de aumento de risco, você tem que estar sabendo o que você está fazendo. Tá? É, uma, uma abordagem que às vezes fica meio dúbia quando o Su faz é quando ele fala muito da venda coberta. Né? Primeiro, assim, ele é muito rigoroso quando ele fala sobre venda coberta. Ele fala que se você não cobrir, se você vender uma call sem ter uma ação, você não tem amor ao seu patrimônio, você pode quebrar. Praticamente ele fala que a pessoa é louca de estar fazendo isso tal. Ok, ele não deixa de ter a razão dele, mas tem vários momentos que ele defende de você não encarteirar. Né? Inclusive, numa entrevista que ele deu e tal, ele fala que ele só compra ação quando a ação ela está lá no buraco. Na verdade, a visão que ele tem sobre encarteirar as ações é a mesma visão que eu tenho. Eu estou hoje numa visão de não encarteirar, que é a mesma que ele tem, né? Mas ao mesmo tempo ele inclusive a grande parte das estruturas que ele monta, ele considera o ativo da ação. Isso também cria uma dificuldade para quem não encarteira, porque quem está vendo ali tem que adaptar as estruturas para uma estrutura que não tem o ativo. Né? Então, para quem não está encarteirando os ativos, como eu tenho que pegar todas as estruturas dele e readaptar para uma estrutura que não contém o ativo, entendeu? Então, assim, há um pouco essa dubiedade ali, eu não sei se ele tem consciência disso, né? Mas eu entendo por que ele faz isso, eu vou estar falando mais adiante. O fato é que existe um risco que é quase um consenso, né? O que eu estou falando aqui não é novidade, né? Que é essa confusão, né? Pela massiva quantidade de vídeos, falta de material impresso ou literatura, que a gente consiga, né, consolidar aquilo até de uma forma mais objetiva,
o que traz uma didática bastante complexa, o que às vezes é agravado por uma falta de mentoria, mas pelo menos a mentoria na qual a gente conhece daquela forma mais padrão, de ter uma pessoa lá que está focada em você. Existe uma mentoria de grupo, né, que são os grupos do Telegram, que então se tornam ferramentas fundamentais para aquele que está aprendendo essa metodologia. Então, realmente, é uma curva de aprendizado bastante difícil você conseguir entrar e sair do outro lado lá. Tá? É um risco que eu posso dizer, não, vou deixar para o final, se compensa ou não esse risco. Então, assim, os riscos de portfólio, que no caso da escola americana, a gente fala do Delta Bege e tal, na verdade, a metodologia do Sul é uma metodologia muito íntegra, no sentido que ela não tem furo. Né? Não acha aquela que você vai achar furo, porque todos os problemas que ela tem, todos os riscos, eles já são tratados de uma forma um pouco diferente do que é tratado na escola americana. Né? Então, por exemplo, quando você está lá fazendo todas as estruturas e sempre deixando claro que você tem que ter uma cobertura dupla, ou seja, se você vende uma put, você tem que ter o dinheiro. E se você vende uma call, você tem que ter o ativo. Então, se você segue isso à risca, você está criando assim, naturalmente, um hedge, né? Você naturalmente está criando. Se você fosse medir isso através de indicadores da escola americana, você perceberia que seriam indicadores de um baixo risco que você estaria correndo. E faz sentido. Então, quando ele prega isso, na verdade, ele está garantindo uma segurança muito importante, sem haver necessidade de você fazer cálculos muito avançados do seu portfólio. E quando você usa, então, as opções longas, então, para tecer essa estrutura, você com certeza consegue ter controle sobre o risco, chegando até numa situação de overhead. Né? É incrível, sabe? A beleza na qual isso foi construído, sabe? Como isso faz sentido, né? Tem, claro, uma possibilidade de você ter uma degradação das opções longas. Então, claro, você comprou uma opção lá daqui a um ano, uma put ATM daqui a um ano. Então, se o valor da ação for subindo, 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 aquela opção longa lá vai cada vez mais perdendo a sua cobertura. É natural isso, né? Às vezes você tem lá a Petrobras, que lança dividendos, que acaba empurrando a put longa, que é ATM para OTM. Né? Então, você tem essa possibilidade de degradação das opções longas. Mas, claro, mas aí você já está tratando um risco que é um risco residual. Não é um risco inerente. O risco inerente ele já foi atacado. O que você está agora manejando é o risco residual, que é um risco muito mais controlável, sabe? Mas que requer, com certeza, uma capacidade maior de compreensão de como acontece isso. Então, não há um controle de margem, né, que você está lá acompanhando a sua margem. E realmente não há necessidade quando você faz sempre cobertura dupla. Quando você faz cobertura dupla, você não precisa, de fato, controlar a sua margem. Então, a cobertura dupla é uma forma muito eficaz de você controlar a sua margem. Mas aí surge uma questão: será que ela é a forma mais eficiente? Será que não era possível você se expor um pouquinho mais? E, claro, ganhando mais, mas num nível aceitável ainda de risco, né? Então, como você não tem métricas que calculam isso, como na escola americana, você não tem essa sensibilidade de uma forma tão apurada assim, tá? Então, são assim os contrapontos dessa metodologia. E eu acho que vale a pena, então, a gente falar das recomendações para você, então, aprender a lidar com isso. Então, qual é a recomendação que eu faço na hora de você adentrar toda essa metodologia do Sul?
primeiro ponto é você se conscientizar que a curva de aprendizado vai ser mais penosa, sabe? Você não vai, você vai ficar meio doido ali no início com aquelas letrinhas A30 mais B40 que diminui da M57 que multiplica 3 vezes a, sei lá, a D44 e você vai ficar meio perdido naquilo, tá? Mas a boa notícia que eu tenho para te dar é o seguinte: insista que você vai passar por isso. Como fala o Sul, né? Você vai se desenvolver cognitivamente e vai ter um momento na qual você vai romper, vai cair a ficha e você vai começar então a entender o que ele está querendo dizer ali. Então assista o mesmo vídeo incontáveis vezes até você aprender, sabe? Porque vai valer a pena? Eu vou dizer mais adiante se não vai valer a pena. Uma recomendação em relação às opções longas. Assim, as puts ATM, elas podem dar problema na hora de cobrir, por isso que o ideal é que você então faça puts longas ITM, busque sempre opções ITM. Então, mesmo que você tenha que trazer para o vencimento um pouco mais perto, assim, mas bote ITM, tá? Porque o ATM ele cobre de 80% a 90% em média. Tá? As calls, não. As calls ATM, normalmente elas têm coberto. Então, quando for fazer uma opção longa, busque sempre fazer a ITM. Tá? Uma recomendação importante, já que as opções longas elas assumem um papel muito importante nessa estratégia. Mas, assim, por mais que você fique fascinado pelas duas escolas, é muito importante que você escolha uma delas, tá? Ou a escola americana ou a escola europeia, e que a sua estratégia ela seja íntegra nisso, tá? Porque é muito difícil você fazer uma coisa totalmente mesclada. O que você pode é você, com os conhecimentos que você adquiriu numa escola, você te ajudar a complementar o que você está fazendo, né? Então, por exemplo, você estava fazendo um strangle numa escola americana, né? Então você lá tal, aí você juntou, fez um straddle na hora de manejar, aí de repente você quer misturar isso com uma THL, então você com o conhecimento que você adquiriu na escola europeia, isso te dá mais ferramentas e recursos para você ter um repertório de manejos maior, né? Ao mesmo tempo, quando você está tratando, né, com a escola europeia, eventualmente você pode querer sair no meio do caminho, você já alcançou lá os 65% de lucratividade que você tem. Então, você, dentro de uma estratégia da escola europeia, você pode trazer algumas métricas da escola americana para te ajudar a decidir também. Então, é possível você buscar as duas escolas, mas o ponto de partida, assim, a estratégia, o racional principal, ele tem que ser de uma das escolas. Foi isso que eu fui descobrindo no decorrer do tempo. Tá? E agora, outra coisa fundamental, a partir do momento que você está estudando a Escola Europeia do Sul, participe e acompanhe os grupos de Telegram do Sul. É fundamental, são muitos. E é incrível o que ele conseguiu construir, né? É muito mérito assim dos monitores, né? Quando você entra lá no grupo do Telegram do Sul, tem muitos monitores lá que estão ali à disposição para estar ajudando, sabe? Eu acho muito bacana isso. Então é muito importante. Recomendo muito você assinar aí o Imersão, que é aquele pacote lá intermediário. E decore as letrinhas, acostume-se à mecânica das operações. Claro que você vai fazer muita bobagem nesse processo dessa curva de aprendizado que é difícil, então nada melhor do que você começar pequeno para você estar cada vez mais ganhando prática nesse processo todo, tá? E como são às vezes manejos um pouco mais complexos, é muito importante que antes que você começar e abrir uma operação que você esteja seguro que você sabe manejar aquela operação, tá?
Começa com operações pequenas de travas de débito, começa com THL, uma borboleta no máximo ali, e só depois disso que você pode começar a pensar em fazer outras situações, mas sempre sabendo o que, que você vai fazer. Caso aconteça situação A, eu vou fazer aquilo. Caso aconteça situação B, eu vou fazer aquilo outro, sabendo o que, que você vai fazer, assim, porque as situações são menos padronizadas, né? Na escola americana, os manejos eles são mais padronizados, um pouco mais diferentes da escola europeia. E, claro, a vantagem disso é que você ganha maior flexibilidade e possibilidade com a escola europeia. Então, frisando também que as rolagens, especialmente no início, que é o momento que você mais corre risco na escola europeia, elas têm que estar sempre no contexto de diminuição de risco, de diminuição do break-even, e, sabe, que seja, então. E se você estiver aumentando o risco, que esse risco ele seja que você saiba o que você esteja fazendo. Tá? Isso é importante. E a melhor recomendação, uma das melhores que eu posso te dar é assista sempre os vídeos do Mestre Su, independente da sua escola, independente do que você acredite, independente se você tem um toque lá daquele pigarro que ele fica fazendo o tempo todo. Cara, tem que fazer parte da sua formação como trader de opções. Isso é básico, tá? E eu tenho assim, um enorme carinho, uma enorme admiração pelo Mestre Su. Então vamos todos nós desejarmos vida longa a esse grande mestre, que ele continue nos enriquecendo sempre com seus ensinamentos. Tá? Que sorte que nós podemos contar com uma pessoa como ele, da capacidade dele dentro do nosso mercado, tá bom? Então, eu meio que já dei toda a dica agora, né? Vale a pena ou não vale a pena, então, todos os ensinamentos do Mestre Su? Cara, claro que vale a pena. E muito, e vale muito a pena, tá? É, de fato, de fato, aí o nosso grande Mestre Su merece as nossas palmas, as nossas saudações, e ele de fato é um mestre, tá? Então, eu dou aqui meu carimbo de aprovado, de alguém que eu vou ter o resto da vida. É muito raro um dia que eu não assista um vídeo do Sul, tá? Quando eu pego a minha bicicleta aqui, estou ouvindo vídeos do Sul. Quando eu faço caminhada aqui na quadra, estou ouvindo vídeos do Sul. Todo dia eu estou aprendendo alguma coisa, né? E nesse momento agora que eu quero mais aprender são essas espirais do Anaka, que são realmente bastante interessantes. Eu quero trazer aqui para vocês depois, tá bom? Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouquinho, né, qual é a metodologia desse grande mestre, de como você pode aproveitar ela da melhor forma possível, como você conseguir encaixar na sua cabeça, principalmente aquela galera que vem do Invest TV, né, como você consegue entender o que, que esse grande mestre está dizendo ali, e se vale ou não vale a pena você conseguir atravessar esse momento de confusão até sair do outro lado lá e realmente entendendo o que ele quis dizer com todos esses ensinamentos. Então, vale muito a pena todo o esforço que vocês tiverem que empregar para conseguir entender as letrinhas do grande mestre Su. Tá bom, gente? Então, hoje, esse foi o nosso bate-papo aí, essa busca aí de compreensão, e eu espero que tenha acrescentado muito para as operações de vocês, que vocês fazem todos os dias. E o próximo vídeo vai ser sobre a Invest TV, vai ser sobre a grande representante da escola americana aqui no nosso país. E, claro, não podia deixar de ser também, eu vou fazer um adendo aí com a Testworks, vou explicar mais ou menos como é que funciona lá a Testworks, o treinamento delas também, que vai ser muito importante. Tá bom, gente? Então, é um prazer enorme ter estado com vocês aqui. Espero que continuemos sempre juntos aí, para nós cada vez mais desbravarmos esse grande mundo de opções que é capaz
de transformações tão enormes assim na nossa qualidade de vida, tá bom? Nos vemos então no próximo vídeo. Um abraço.